Então, nós vamos estudar o livro de Jó. A gente terminou o livro de Esther e Jó, na verdade, é o último livro. Esther, na verdade, foi o último livro histórico que falava da história, que contava a história do povo de Israel. Os livros da Bíblia até Esther, de Gênesis até Esther, contava toda a história do povo de Israel, da nação de Israel, todo esse caminho. A partir agora do livro de Jó, é uma outra divisão da Bíblia. A Bíblia a gente divide, organizada em setores para a gente poder estudar ela melhor. Então agora a gente começa com os livros chamados livros poéticos, que é o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Cantares de Salomão. Então esses são livros que são poéticos. Eles, na forma original, na escrita original deles, foram livros que foram escritos com rima, com todas as características de um poema, ou de uma música, ou de um canto. Então, eles foram escritos dessa maneira. Tem uma arte poética por detrás desses livros, que é o livro de Jó, o livro de Salmos, Provérbios, Cantares de Salomão, Eclesiastes, são os livros poéticos. São lindos a gente ver. Mas quando a gente lê em português, a gente não vê a rima, a poesia, porque quando se traduz uma poesia, não tem jeito. Por exemplo, às vezes eu quero aqui nos Estados Unidos falar um ditado popular, né? Lá com minhas amigas da escola, fala: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tem melodia, tem rima, mas quando você vai traduzir, a tradução eu posso falar o que significa, mas não dá melodia e rima, porque as palavras traduzidas não vai combinar uma com a outra. Então, poesia não se traduz com rima, com poema. Se traduz a mensagem, o contexto que está ali, mas não o poema em si. Então, é isso que acontece quando a gente vai ler o livro dos Salmos e Provérbios. Eram músicas, eram cânticos, eram poemas, mas não tem essa rima por causa das traduções. Porém, o livro de Jó é muito conhecido. Quem aqui já não disse: oh, meu Deus, tem a paciência de Jó, esse sujeito. Ah, meu Deus, me dá a paciência de Jó. Então, quem aqui nunca falou isso e nunca ouviu? Todo mundo fala do tolo Jó, coitado. Ele é falado para todo lado. E a história de Jó é uma história muito interessante. Não é uma ficção, ela realmente aconteceu. É um fato que realmente aconteceu. Ela é um livro que é muito antigo. Provavelmente é o livro mais antigo da Bíblia Sagrada, das Escrituras. Porque a Bíblia não está organizada de forma cronológica. Do livro mais antigo, depois o próximo, o próximo, o próximo, o próximo. Não é organizado pela ordem da idade do livro ou o ano que foi escrito. A Bíblia é organizada por assuntos. Então, vem os livros históricos, depois vem os poéticos, depois vem os profetas maiores, depois vem profetas menores, e assim vai. O Velho Testamento, o Novo Testamento, a divisão dos livros, para a gente conseguir entender melhor o estudo e o contexto desses livros. Então, Jó, tudo indica pela história, pelas pesquisas, pela arqueologia, pelos detalhes da escrita, de como é que era na época, tudo indica que Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Quando a gente fala tudo indica, porque tem coisas que a gente não tem comprovação 100%, mas é os dados históricos da época que a gente vai indicar. Então, tudo indica que Jó é dos mais antigos livros da Bíblia. E conta a história de um homem que era um homem de Deus, que conhecia a Deus, que era fiel a Deus, que queria andar com Deus, que queria ser íntegro com Deus, que queria educar os filhos, a família, na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus. E era um homem que foi abençoado, que era próspero, ele ficou rico. Ele tinha gado, ele tinha propriedades, ele tinha filhos, filhas. Então, ele tinha muitos bens. Era um homem bom. E era um homem íntegro, honesto, ajudava as pessoas na comunidade onde ele morava. Ele tinha toda uma fama. Mas aconteceu, então, que Satanás decidiu provar. Ele desafiou Deus para provar Jó. E é isso que acontece. Nós vamos para a palavra de Deus, que é melhor do que as minhas. Nós vamos ler lá
Abra sua Bíblia, se você tiver com ela, no livro de Jó. Deixa eu botar meu óculos aqui para facilitar. É assim, olha. Havia um homem, capítulo 1. Havia um homem, o primeiro capítulo fala da virtude, das qualidades de Jó e da riqueza dele. Então, eu vou ler alguns versículos somente. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era homem íntegro e reto, que temia a Deus e se desviava do mal, se afastava do que era ruim. Tem um negócio aqui que não está cheirando bem, não é para mim, sai fora. Então ele era um homem temente a Deus, era um homem que buscava Deus, que tinha temor de Deus. Ele tinha filhos e filhas, ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, tendo também muitíssima gente no seu serviço, muito empregado. Esse homem era o maior de todos os homens do Oriente, na época dele, no lugar dele. Era um homem conhecido, rico. Os seus filhos iam para casa uns dos outros, fazia banquete, dava festa e mandavam convidar as irmãs para comer, beber com eles. E depois dos banquetes, eles sempre... Porque durante as festas, os banquetes, é claro que os filhos acabavam metendo a mão pelos pés, aquela famosa história, enche a cara, faz bobagem. Então Jó sabia que nesses banquetes algumas coisas que aconteciam não era agradável a Deus. Então o versículo 5 diz que ele, depois de acabar os banquetes, as festas dos filhos, ele enviava para fazer sacrifício pedindo perdão a Deus pelo pecado dos filhos, porque naquele tempo era com ofertas e oferendas da morte dos animais, o sacrifício para o perdão dos pecados. Então Jó, ele já pedia perdão pelo pecado dos filhos, porque ele sabia que alguma coisa ele tinha feito. Então, para evitar problema, eu já vou logo pedir perdão por tudo que eles fizeram. E aí, esse era o homem Jó, um homem íntegro. Versículo 6, então, mostra o que começa a acontecer. Chegado o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás perante eles. Vieram os anjos se apresentar diante de Deus, porque os anjos estão a serviços do reino de Deus. Deus dá ordem a eles a respeito das pessoas, das coisas, e os anjos vão e fazem a obra para Deus. E eles vêm e prestam conta, dá relatório, fala o que fez, o que deixou de fazer, como é que é. Tem essa interação aí. Então, eles vieram se apresentar diante de Deus, mas Satanás, lembra que Satanás, antes de ser expulso do céu, ele era anjo também. Então, ele sabia desse costume dos anjos, ele já sabia qual era o programa do céu, ele já sabia como é que era que funcionavam as coisas no reino espiritual, no reino de Deus. Então, quando eles vieram, Satanás veio junto. Atrevido, o sujeito atrevido que ele é, veio junto. E o Senhor perguntou para Satanás, de onde você está vindo? E Satanás respondeu ao Senhor, dizendo, eu estou vindo de rodear a terra e passear por ela. Deu uma volta por aí, deu um giro por aí. E então disse o Senhor a Satanás, notaste porventura o meu servo Jó? Você está passeando por aí, você viu? Você notou Jó? Você prestou atenção naquela pessoa? Deus falou de Jó como quem fala de um filho com muito orgulho, com muita alegria. E falou assim, você notou meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, que teme a Deus e que se desvia do mal. Não existe na terra ninguém igual a ele, não. Pessoa íntegra, que busca, que está comigo, que anda comigo. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, porventura Jó teme a Deus debalde, em vão? Não tens protegido de todo lado a ele, a sua casa e tudo quanto ele tem? Tens abençoado a obra das suas mãos e os seus bens se multiplicam na terra? Será que Jó está sendo fiel à toa? O Senhor vive abençoando ele. Tudo que ele faz, o Senhor abençoa.
Os bens dele, a propriedade dele, os filhos dele, a casa dele, é tudo abençoado. Tudo que ele faz é bom, é prospero, dá certo. Ele tem a bênção do Senhor sobre ele. Então ele te obedece, ele te segue, porque é lógico, ele está ganhando, ele está recebendo o melhor do Senhor, como é que ele não vai ser fiel? O Satanás fez um desafio sobre a fidelidade de Jó. E ele diz mais ainda, versículo 11: estende a tua mão, toca nele tudo que ele tem. Vai lá, tira o que ele tem, para de abençoar para ver. Ele vai blasfemar de ti, na tua face. Se só tirar o que ele tem, ele vai blasfemar. Ele vai te xingar, ele vai se rebelar contra o Senhor, ele vai agir mal, ele vai reclamar, ele vai achar ruim com o Senhor. Na sua cara ele vai falar isso. Tira o que o Senhor está dando para ele para ver se ele não muda de atitude. E então o Senhor disse a Satanás: eis que tudo que ele tem está no teu poder, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Deus permitiu que Jó, com a sua fidelidade, a sua posição com Deus, fosse testada, provada. Satanás ia testar para ver se ele, sem dinheiro, sem saúde, sem as coisas, se ele ainda ia continuar sendo fiel a Deus. Então, começaram os problemas de Jó, porque Satanás já foi direto tirar tudo que tinha direito. Deus não deixou ele tocar na vida, tirar a vida de Jó. E aí do versículo 13 em diante começa a falar que os filhos dele estavam comendo, bebendo, fazendo festa. Veio um mensageiro a Jó e disse: os bois lavraram e as jumentas passeam junto a eles. Deram sobre ele os sabeus e os tomaram. Então veio um pessoal, um povo chamado sabeus e roubou tudo. Mataram todos os moços, mataram todos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer a notícia. Enquanto esse mensageiro contava o que tinha acontecido, que roubaram tudo e que ainda mataram todos, veio outro e disse: fogo caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para falar essa notícia. Então, de um lado veio roubo e assassinato, do outro lado veio o fogo que destruiu tudo também, só calamidades. E enquanto esse mensageiro ainda estava falando, veio outro mensageiro gritando e falando: os caldeus, divididos-se em 3 bandos, que eram inimigos na época dele, se dividiram em 3 grupos, deram sobre os camelos, tomaram, mataram os moços ao fio da espada. E só eu escapei para trazer a notícia. De todos os ataques que teve, só um que escapava para dar notícia para Jó. Só destruição e morte. E enquanto esse ainda falava, veio outro que dizia: os teus filhos, as tuas filhas, então morreram os empregados dele tudo. Estava cuidando do rebanho, do camelo, dos ovelhas, morreu tudo. E aí, verso 18: quando os teus filhos e as tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. E eis que sobreveio um grande vento, além do deserto, tipo um tornado. Deu nos 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os mancebos, de sorte que morreram, e só eu escapei para trazer a notícia. Foi uma notícia ruim atrás da outra, acontecendo na vida de Jó. Então Jó levantou, rasgou a sua roupa, seu manto, que era um sinal de humilhação, um sinal de coração rasgado, arrebentado. Rapou a sua cabeça, cortou o cabelo da cabeça, que era sinal de humilhação, de rendição a Deus, quando está vivendo uma calamidade. Lançando-se na terra. Olha o que ele fez. Ele se jogou na terra. Rapou a cabeça, rasgou sua roupa, se vestiu de saco, que é um símbolo da humilhação, da humildade, da rendição total. E ele se jogou em terra, se ajoelhou. Ele se jogou em terra. E sabe o que ele fez? Que está escrito aí no versículo 20?
Faz toda a diferença. Ele não se jogou em terra para reclamar, para gritar, para brigar, para achar ruim, para falar mal de Deus. Ele se jogou em terra e diz aqui a palavra de Deus que ele adorou. Ele se jogou em terra para adorar a Deus. Espera aí. Como é que uma pessoa perde todos os bens, os animais, o gado, tudo, todos os empregados, perde todos os filhos, morre todo mundo, tudo num dia só, cada um monte de calamidade, e a pessoa ainda se coloca diante de Deus para adorar a Deus? E ele adorou falando o seguinte, verso 21. Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele não culpou Deus pelos acontecimentos, pelas calamidades, por nada. Ele adorou a Deus. Ele se submeteu a Deus e disse: se Deus está permitindo, algum propósito Deus tem. Se Deus está fazendo alguma coisa, Deus quer comigo. Tem coisas na nossa vida que nós não vamos entender o porquê. Mas a gente tem que saber que se Deus permitiu, Ele tem um propósito maior, que às vezes eu não vou entender hoje. Lá na frente é que eu vou saber a razão, o motivo, a causa, por que que Deus permitiu aquilo. Jó adorou a Deus no meio da perda. Satanás tinha desafiado Deus dizendo: ele é fiel a você, ele é íntegro a você, porque você dá tudo para ele. Tira! E Deus permitiu, ele tirou tudo. E Jó continuou sendo fiel a Deus. Continuou adorando a Deus. Ele provou para o diabo que ele era fiel a Deus, não era pelos benefícios que Deus dava para ele. Que a gente serve a Deus não é porque Deus me abençoou, porque Deus é bom, que Deus vai me dar um carro do ano, que Deus vai me dar salário, emprego bom. É um evangelho que está sendo pregado por aí, de prosperidade, de pompa, de fama, de posição, de dinheiro, que não é o evangelho de Deus. Não é. Não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus, a gente é ensinado a se agarrar com Deus e com o reino de Deus. E tudo dessa terra aqui que é material vai ficar por aqui. Não tem nada que é meu. Se Deus me deu, como o Jó disse, Deus me deu, eu usufruí enquanto Ele me deu. Ele levou, deixou embora. Glória a Deus, Ele sabe que daqui para frente eu não vou talvez precisar mais, então Ele tem outro plano, tem outra ideia. Se Deus fechou uma porta aqui, Ele vai abrir outra. Ele tem outra ideia, às vezes melhor do que a minha. Eu penso de um jeito, Deus pensa de outro. Deus tem outro plano. Jó não pecou contra Deus nesta situação, nessa calamidade, nessa situação terrível que estava vivenciando naquele momento. E aí, então, chegou outra vez, capítulo 2 começa quando os anjos vieram de novo se reunir na presença de Deus e Satanás veio junto outra vez na presença de Deus. E aí eles falaram perante o Senhor, veio também Satanás. Versículo 2, então o Senhor perguntou a Satanás, de onde vens? Ele respondeu, vem de rodear e passear pela terra. Disse o Senhor a Satanás, notaste porventura o meu servo Jó? Você prestou atenção? Deus fez a mesma pergunta. Deus estava assim, eu te falei que ele era fiel e o cabra é bom, continuou agarrado comigo fiel apesar de tudo. Deus estava orgulhoso daquele filho, Deus estava feliz com aquele filho, Deus estava satisfeito com a posição de Jó, de que a matéria, os bens, as coisas não era a essência da sua vida. O importante era quem ele era na presença de Deus e quem Deus era na vida dele. Que lutas, problemas, gente, aflição, todos nós passamos nesse mundo. Em níveis diferentes, situações diferentes, em áreas diferentes da vida. Mas problemas, lutas, dificuldade, faz parte da vida. A gente não tem como viver sem nenhum problema, sem nenhum momento que a gente vai estar estressado, que a gente vai estar triste ou com dor, que a gente não vai viver sem doença.
Vai ter momentos difíceis na vida, faz parte da vida. Mas a nossa esperança, a nossa firmeza, a nossa fé está agarrada em Deus. Que quando está tudo bem, Ele está com a gente. Quando as coisas estão mal, Ele está com a gente. Quando eu estou com saúde, Ele está comigo. Quando eu estou doente, Ele está comigo. O Deus que não me abandona em nenhuma situação. Que eu posso contar com Ele, com a presença dEle em todo o tempo. Era isso que Deus estava querendo ensinar. E Deus tinha um propósito com Jó, que nós vamos entender no final do livro aqui. Porque Jó, apesar de ser íntegro, fiel a Deus, andando com Deus, tinha umas situações que Jó ainda precisava deixar com Deus. E que ele ainda estava tentando carregar com as próprias mãos. E Deus estava permitindo e usando daquela situação para ensinar para Jó a lição que ia mudar e transformar a vida de Jó para sempre. Então, Deus tinha um propósito, uma razão para tudo aquilo que estava acontecendo com Jó. Então, veja só. Deus falou para ele, você viu meu servo Jó? Versículo 3, capítulo 2. Homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda retém a sua integridade, embora me incitaste contra ele para o consumir sem causa. Ele ainda está sendo fiel a mim, apesar de você ter me provocado para eu deixar ele passar por uma provação. Ele ainda assim, com a provação, está sendo fiel a mim. No capítulo 2, versículo 4. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende agora a mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e ele blasfemará de ti na sua face. Satanás foi mais longe. Ele não estava satisfeito com o que ele fez. Falou assim, se tocar na saúde, se a pessoa ficar doente, se eu tocar nos ossos, na carne dele, na saúde dele, o sujeito não aguenta e vai blasfemar e vai achar ruim. E disse o Senhor a Satanás, que ele está no teu poder, somente poupa-lhe a vida. Não permitiu ele tirar a vida de Jó. E então o versículo 7 em diante fala que Jó foi ferido com úlceras. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor, feriu Jó com úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um caco para com ele se raspar, sentou-se no meio da cinza. Ele pegou um caco, um pedaço de teia, de barro, seja o que fosse, e ele rapava a pele, ele coçava de sangrar, ele ficou em carne viva, ficou em ferida, dos pés até a cabeça. Uma doença terrível. E quando a mulher de Jó viu aquilo, olha a situação. Versículo 9. Jó tomando Versículo 9. Então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua integridade? Você ainda vai ficar sendo fiel a Deus? Blasfema de Deus e morre, meu filho. Xinga ele todo e morre. Tem mais jeito de você não. Você ainda vai ficar sendo fiel a esse Deus que está deixando tudo acontecer com você? A mulher, que devia ser uma pessoa que parecia também concordar com tudo que Jó falava sobre Deus, andar com Deus, mas o coração dela não amava a Deus de verdade, de fato. Ela só usufruía de tudo de bênção que Deus dava a Jó, ela estava junto, ela era abençoada junto. Mas o coração dela não era com Deus, porque ela disse, amaldiçoa esse seu Deus e morre, cara. Amaldiçoa e morre. Não tem mais jeito pra você não. Mas ele disse a ela, versículo 10. Falas como qualquer pessoa doida. Fala como uma doida. Assim tu falas. Receberemos de Deus o bem e não receberemos o mal? E em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Jó continuou íntegro, fiel.
adorando a Deus, reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo a graça de Deus sobre ele. Se nós aceitamos as bênçãos, o cuidado de Deus com a gente, quando Deus responde a nossa oração, quando Deus atende a nossa súplica, nós não vamos aceitar passar por problema? Não vamos aceitar que há momentos na vida que são difíceis, mas que a gente tem que passar por eles na presença de Deus, andando com Deus. Aquela mulher estava realmente falando como uma louca. Ela não estava mais vendo a graça de Deus, o propósito de Deus ou a bênção de Deus sobre a vida de Jó. E ela reclamou, ela murmurou, ela blasfemou contra o Senhor Deus. Tem muitas pessoas que quando passam por um problema, uma situação difícil, ao invés de se entregar para Deus, de adorar a Deus, de se humilhar diante de Deus e contar e pedir a bênção de Deus, muitas pessoas que nessa situação, eles acabam por se afastar de Deus, ficar com raiva de Deus. Acontece uma coisa que não era o que eu estava planejando. Por que Deus deixou isso acontecer? Por que Deus não fez outra coisa? Por que Deus não agiu? Por que Deus? Por quê? Por quê? E acaba ficando com raiva de Deus. Nós precisamos entender que Deus é soberano. Se eu entreguei minha vida a Ele, Ele é dono, Ele é Senhor, Ele faz o que Ele quer dela. Eu entreguei, é dele. Eu não posso dar uma coisa para uma pessoa e ficar dizendo para a pessoa como é que ela tem que cuidar. É dele, eu dei. Ele faz o que ele quiser. Soberania de Deus. Por isso que ele é Deus. Senão, não era Deus. Se dependeu de ditar para ele o que fazer, o que deixar de fazer, o que eu quero, o que eu não quero, o que pode, o que não pode, do jeito que tem que ser feito, do jeito que não tem que ser feito, se for para eu ditar para ele, ele não é Deus. Deus é Deus porque é isso que é Deus. Ele é o Criador, ele criou, ele controla, ele administra, ele tem o comando e o poder nas mãos. Ele é Deus. A soberania é dele. O querer é a vontade dele. E ele nos atrai para ele com amor. Ele quer nos ensinar a andar com ele, com amor. Mas ele pode permitir situações difíceis para nos ensinar. Para que a gente aprenda outro nível de relacionamento com ele, de comunhão com ele. E é isso que a gente vai ver acontecer na história de Jó. Eu não vou entrar em detalhes pormenores de todo o livro de Jó, para a gente ler. Mas eu quero só dizer que a partir do capítulo 3 aqui, os amigos de Jó, 3 amigos vieram visitar Jó, ficou sabendo o que tinha acontecido. Olha que Jó era um homem rico. Era um homem de influência. Era um homem que dava festa aos filhos, a casa lotava de gente para os banquetes. Na hora que ele ficou sem dinheiro, sem filho, doente, só apareceu 3. E assim mesmo, os 3 que apareceram, a gente fala assim, ó, os amigos de Jó. Porque era tudo complicado. Que na verdade aqueles 3 que vieram falar com ele, vieram para condenar, para acusar e apontar o dedo contra Jó. Então o diálogo, o livro de Jó, os outros capítulos, até o capítulo 42, a gente vai ver o diálogo de Jó com esses amigos dele. A gente vai ver Jó conversando, falando, debatendo com esses amigos sobre a vida, sobre as coisas, sobre as situações. E esses amigos acusam Jó, dizendo alguma coisa errada você fez, cara. Não é possível. Isso é castigo de Deus. Deus está te castigando, Deus está pesando a mão na sua vida. Isso é castigo. E olha, tem muita gente que ainda hoje que fala que tudo que acontece com a gente é Deus castigando, é Deus fazendo, acontecendo. Deus tinha um propósito muito além da dor e do sofrimento. O propósito de Deus era maior. No final da situação toda, Jó tem uma experiência inigualável, linda, maravilhosa com Deus. Ele passa a conhecer a Deus em outra dimensão, experimentar o amor e da graça de Deus de uma maneira que ele nunca jamais imaginou que era possível. Tudo porque ele passou com resignação essa provação diante de Deus. Então, aquela situação, os amigos vieram para conversar com Jó, para ficar com ele.
Eles sentaram e ficaram calados. Aqui diz que eles sentaram por 7 dias, 7 noites. Nenhum deles falava nada, porque eles viam o tamanho da dor e do sofrimento de Jó. Eles ficaram 7 dias sentados e olhando para Jó e Jó olhando para eles, sem falar nenhuma palavra. Tamanho era o sofrimento. Quem eles conheciam de Jó? Imagina o que passava na cabeça deles, tudo que Jó tinha, tudo que ele possuía, quem ele era, e agora ver aquela pessoa ali na carne viva, doente, ferido, sem dinheiro, sem filho, sem nada, tudo acabou, acabou tudo. Eles não conseguiam expressar o sentimento que eles tinham naquela situação. E depois, então, depois dos 7 dias, capítulo 3 em diante, diz que Jó abriu a boca. E ali no capítulo 3, Jó pela primeira vez acha ruim. Reclama de uma coisa. Ele não aguentou. E ele reclamou. Diz o capítulo 3 que Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia que ele nasceu. Jó falou dizendo: pereça o dia em que nasci, e a noite que se disse foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Então ele amaldiçoa, e por aí vai ele falando para toda a frente sobre o dia que ele nasceu. E aí tem uma piadinha, piada, não tá na Bíblia isso não, em lugar nenhum, viu? Mas o pessoal brinca dizendo que o dia 30 de fevereiro é o dia que Jó nasceu. Que ele mandou Deus apagar do mapa. Esse dia não existe, o dia 30 de fevereiro. Então eles falam que é o aniversário de Jó, o dia que ele nasceu, que ele pediu para Deus para dar fim no negócio. Ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, ele começou a achar ruim das coisas, o sofrimento era tanto, mostra a humanidade de Jó, que apesar de ser íntegro, fiel a Deus, andando com Deus, ele era humano. Ele também reclamou, ele também achou ruim, ele teve momentos de fraqueza, de achar, será que Deus está me ouvindo? Será que Deus está comigo? Será que Deus está me abençoando? Ele teve esses momentos. Então, quando a gente se sente assim, reclamando de Deus, achando ruim com Deus alguma coisa, a gente sabe que Deus nos entende, nos aceita, nos ama, e que Ele nos dá uma chance quando a gente volta, arrepende, pede perdão. Senhor, me ajuda a entender o porquê dessa situação. E Deus restaura a nossa vida, a nossa comunhão com Ele. Então, os capítulos adiante, eu vou pular todos, porque, na verdade, falam dessas conversas e diálogos de Jó com seus amigos. É um diálogo até muito bonito, em algumas passagens, versículos lindos, você pode ler em casa. Ou você pode pegar lá o Superbook também, a história de Jó, assistir, para você interagir mais sobre isso. Mas eu vou pular lá para o final do livro, capítulo 40, 41 e 42. Quero que você vá lá para o finalzinho do livro de Jó. Jó começou a questionar Deus, perguntar um monte de coisa, né? Verso 40, capítulo 40, versículo 1, Deus fala com ele assim: contenderá contra o Todo-Poderoso? Quem assim vai argumentar a Deus? Então responda. Deus começou, Jó estava questionando e Deus começou a questionar ele também, fazer perguntas para Jó, para levar Jó a pensar e raciocinar em cima do que Deus estava fazendo com ele. No final, no capítulo 42, no capítulo 42, versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei eu que tudo podes. Bem sei que tudo podes. O Senhor pode tudo. Desculpa aí. O Senhor pode todas as coisas. O Senhor é Deus. E que nenhum dos teus propósitos, nenhum dos teus planos podem ser impedidos ou frustrados. A vontade soberana de Deus, aquilo que Deus quer fazer, Ele vai fazer. Aquilo que Ele determinou acontecer, vai acontecer. Ele é Deus. Nós somos servos e súditos. Ele é Deus.
a gente ouve, a gente ama, porque o plano que ele tem, nós precisamos crer que o plano que ele tem para a nossa vida é o melhor para nós, porque foi ele que nos criou, ele sabe o que é melhor para nós. Eu posso ter muitos anos de vida e experiência, eu nunca vou saber o que é melhor. Deus sabe, porque ele conhece o passado, o presente, sabe o futuro, o que vem pela frente que eu não sei. Deus sabe. Por isso que ele traçou planos, ele determinou situações, ele determinou e estabeleceu regras, porque ele é Deus, por saber o que é o melhor para nós. Quem é que melhor sabe como é que usa um computador? A pessoa que criou o computador. Quem é que melhor sabe como é que usa uma ferramenta, uma furadeira? Quem inventou ela sabe o porquê que ele fez cada pedacinho. É a melhor pessoa para explicar como é que funciona, porque é a pessoa que sabe do propósito, a razão, o porquê daquela situação. Deus que nos criou, é Ele que sabe o que é melhor para mim e para você. É Ele, não sou eu. E a gente está sendo levado a pensar que a gente sabe o que é melhor e a gente sai escolhendo o que a gente pensa que é o melhor para a gente. Esquece de ouvir Deus e deixar Deus ser Senhor na nossa vida. Jó reconheceu: eu sei que o Senhor pode todas as coisas e que nenhum dos teus planos ou propósitos pode ser frustrado ou impedido. E aí ele vai mais para frente. Versículo, vou ler o 3 até o 4. Quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? Por isso falei do que eu não entendia, coisas que para mim eram demasiado maravilhosas, que eu não conhecia. Porque todos os capítulos que a gente saltou aqui, que não leu, no diálogo de Jó com os amigos e com Deus, acontece que Jó falou pelos cotovelos muita coisa. E os amigos dele também. E agora ele estava reconhecendo assim, olha, eu falei de coisas que eu nem conhecia, que eu não sabia, que eu não tinha domínio do assunto. Coisas maravilhosas demais para minha capacidade, para minha mente alcançar do conhecimento de Deus. Então eu falei de coisa que eu não, sem conhecimento, sem base. Falei baseado só nas minhas emoções, falei baseado na minha dor, no meu sentimento, na minha luta, no meu problema. Quantas vezes que a gente fala para os cotovelos baseado só no problema que a gente está passando, sem parar para conversar com Deus e saber qual o propósito de Deus nessa situação. Ele falou, eu reconheço que eu falei baseado só em mim mesmo, falei sem base, sem conhecimento do todo da situação. E aí ele diz mais, versículo 5, verso 4, ouve, pois, a mim eu falarei. Falou com Deus, me ouve, eu vou falar. E eu vou te perguntar e você vai me responder. É o debate. 1 a 1 com Deus. Eu vou perguntar, o Senhor me responde, então me explica. Que eu não estou sabendo, o Senhor me fala. O homem tem que chegar nesse momento que é você e Deus, que você questione, que ele vai falar, eu quero que o Senhor fale comigo. Porque quando Deus fala, acabou. A voz dele é maravilhosa no nosso coração. Então, Jó estava fazendo falou, fala comigo, eu quero. E ele aí fala um versículo lindo que eu acho de Jó, que para mim resume toda a história. É o versículo 5, ele disse, com os ouvidos eu ouvia falar de ti. Eu te ouvia falar do Senhor. Eu te conhecia, outra versão bíblica fala, eu te conhecia de ouvir falar. Pelo que eu ouvia falar de Deus, pelo que eu ouvia falar de quem o Senhor era, o que o Senhor fazia, eu já te conhecia, eu já te amava, eu já te queria. Tanto que eu me dediquei, que eu era íntegro, fiel, andei com o Senhor, fiz todas as tuas vontades. Pelo que eu ouvi do Senhor, já me encheu o coração. E agora, depois de passar por essa luta, por essa provação, Jó está dizendo assim, olha, mas agora, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora a história é outra. Agora tudo muda. Agora o que eu conheço é outro nível, outra situação. Porque agora, não é só o que eu ouvi falar do Senhor, não. Agora eu estou te vendo com os meus olhos. Ele disse, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem.
o entendimento de Deus, do amor de Deus, do carinho de Deus, do propósito de Deus. Agora os olhos de Jó foram abertos. Os olhos espirituais foram abertos. Agora ele estava vendo quem é Deus. Ele estava tendo um outro nível de compreensão, de entendimento de Deus. Por causa da experiência, de passar pela provação, de andar com Deus, de debater com Deus, de buscar e de orar e falar com Deus e correr atrás e reclamar. Ele entrou em um processo de querer Deus e conhecer Deus, apesar de. Não importa o que, eu quero Deus, eu quero conhecer Ele. E ele chega a essa conclusão. Eu te ouvia, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E porque os meus olhos te veem, eu sei quem o Senhor é, a tua glória, a tua grandeza, a tua graça. Ele fala, eu me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Agora eu me humilho diante do Senhor, porque agora eu vejo a tua grandeza, o teu poder, a tua soberania. Agora, quem sou eu para questionar? Quem sou eu para ficar brigando com o Senhor? Quem sou eu para ficar reclamando? Quem eu pensava que era para poder chegar a questionar? Ele falou assim, eu estou aqui me arrependendo e me colocando diante do Senhor, porque agora os meus olhos te veem. Agora os meus olhos te veem. Jó teve uma experiência tremenda com Deus, na intimidade com Deus, que mudou a vida dele, que mudou a história de Jó, que mudou tudo na vida dele. Mudou tudo. Olha, sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, e Jó falar com Deus, Deus então fala para Jó que ele ia trabalhar agora, começar um processo de trabalhar nos amigos de Jó, porque os amigos de Jó tinham pisado na bola de falar coisa que não era o que Deus queria falar para Jó. Mas eles se achavam conhecedores de Deus e começaram a acusar e condenar Jó pelo que Jó estava passando. Aí Deus fala do que vai acontecer com os amigos dele, como que ele ia tratar e trabalhar com os amigos de Jó. Aí ele chama Jó para fazer um sacrifício e orar. Vou ler o versículo todo. Disse a Elifaz o Temanita, que era um dos amigos dele, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não tens falado de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Vocês falaram de mim coisas que não eram verdadeiras, que não era certo. Então, eu não estou satisfeito com o que vocês andaram falando. Tomai, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, ide ao meu servo Jó, oferecei um holocausto, que era o sacrifício para perdão de pecados, para a redenção. Naquele tempo, antes de Jesus, era feito sacrifício. Oferecei um holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa estultícia, porque vós não tendes falado de mim o que era reto como meu servo. Deus falou, vocês vão lá, preparam o sacrifício, e Jó que vai orar por vocês. Porque eu vou ouvir o Jó. Vocês não estão ouvindo não, porque vocês andaram falando coisa de mim que não é o certo. Deus estava agora tratando com os amigos de Jó. Verso 10 resume a história dizendo, o Senhor, pois, virou, mudou, transformou o cativeiro de Jó. Mudou a situação dele. Tirou ele daquela situação, acabou a aprovação, acabou o teste. Ele foi aprovado. Ele passou no teste. O Senhor tirou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Olha que Jó estava sofrendo. Em vez de ele buscar para ele, ele foi orar pelos amigos dele. Pedir a Deus para ter misericórdia, para não punir tantos amigos, para não castigar eles. Enquanto Jó orava pelos amigos, Deus mudou a sorte dele. Eu gosto de dizer que quando a gente tira os olhos de nós mesmos, dos nossos problemas e para de pensar só na gente, que a gente só ora só pra gente só, quando a gente tira os olhos da gente e a gente passa a orar pelos amigos, a orar pelos outros e ver o problema dos outros com maior necessidade do que os nossos, a gente deixa de fazer oração egoísta só para nós mesmos e a gente passa a orar pelas outras pessoas, pelo que os outros estão precisando.
Enquanto a gente faz isso, que é o propósito do reino de Deus, de amar o próximo, quando a gente faz isso, Deus muda a nossa sorte. Deus muda a nossa situação. Deus altera aquilo que estava acontecendo com a minha vida. A palavra de Deus diz que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor deu a Jó o dobro do que antes ele possuía. E aí vem uma lista de tudo que Deus deu para Jó. Restituiu para ele gado, fazenda, casa, camelos, empregado. Deus restaurou a vida de Jó por completo. E diz aqui que depois disso, verso 16, Jó viveu 140 anos. E teve filhos e filhas, e viu seus filhos e os filhos dos filhos, até a 4ª geração. Morreu Jó velho e cheio de dias. Ele viveu muitos anos. Depois de restaurado, ainda viveu 120 anos, que Deus deu para ele aproveitar e usufruir ainda muito de tudo que Deus tinha dado para ele. E agora com a outra visão, com a outra capacidade, com a outro entendimento de quem era Deus. Toda a provação de Jó teve um propósito da parte de Deus. Deus não permite nada na nossa vida por acaso. Deus não faz nada por acaso. A gente precisa estar na presença de Deus. É buscar a Deus. É colocar o coração na presença de Deus e dizer, Senhor, aquilo que o Senhor me permitir passar e enfrentar essa vida, eu vou enfrentar na tua presença, sabendo que, por mais difícil que seja uma situação, o Senhor tem uma lição para me dar. O Senhor quer me ajudar e quer me dar uma lição. Então eu quero aprender do Senhor. Foi isso que aconteceu com Jó. Essa é a história de Jó. Jó foi paciente de aguentar os amigos, de aguentar aquela mulher chata falando com ele para amaldiçoar Deus. Imagina o tanto que ela não perturbou, né? Alguém disse assim, engraçado que morreu os filhos todos de Jó, os empregados, tudo. Mas a mulher, Satanás não tirou, porque ela era para ajudar a perturbar ele, né? Ele usava da mulher, então ele falou, essa aqui é do meu lado, vou deixar ela aqui para acabar de ajudar eu perturbar ele. Então, na verdade, Deus transformou a vida de Jó. O problema que ele passou se transformou em bênção, porque ele passou a conhecer Deus ainda mais. Então, essa é a história do livro de Jó, essa é o contexto geral. Você pode estudar em casa, você pode ler o livro todo em casa, a conversa dos amigos. Você pode assistir um filme, depois a gente põe lá o link para vocês assistirem, porque isso tudo vai ajudar a clarear, entender mais a história toda. Amém? Deus nos abençoe, que Deus abençoe a palavra dele no nosso coração, nos dê a graça de passar pelas nossas provações com resignação na presença de Deus. Amém? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa ou comentário que quiser fazer, pode falar. Liga seu microfone. Todo mundo quietinho? Esse povo tá tudo muito comportado ultimamente. A professora é boa. É, né? A Dal acha pra nós aí a história de Jó, Dal, e bota no grupo. Teve muitos outros filhos e foi com a mesma mulher. Olha, a Bíblia não fala os detalhes, mas deve ter sido. Ela deve ter aprendido alguma lição no caminhar também. Que a Bíblia não fala dela assim com detalhes, né? Só fala que ele teve filhos e filhas e viveu muitos anos, foi abençoado, restaurado tudo na vida dele. Provavelmente foi. É uma lição, a gente, enquanto tá tudo acontecendo bonitinho, a gente ora e Deus abençoa e responde do jeito que a gente quer, é muito bom, né? Mas na hora que a coisa vem do jeito que a gente não tá pedindo, é difícil de aceitar. É muito difícil. A gente precisa mesmo entender que tem um Deus soberano, que sabe o porquê, a razão por que tá acontecendo aquilo, né? No comando dele. Quanto mais velho, mais água já passou debaixo da ponte, né? Opa, com certeza. Absolutamente. Isso aí. Queridos, então vamos orar. Como eu disse no início, vou repetir agora que está todo mundo aqui. Nós vamos parar nossas reuniões por enquanto, para essa época de Natal e Ano Novo,
porque a maioria das pessoas está ocupado, está com visita, está com parente em casa ou indo para casa de parente. Tem gente que está viajando, tem gente que está... Tem muita coisa acontecendo. Ano passado, nessa época, tinha o Covid, ninguém estava fazendo festa, ninguém estava reunindo ninguém, estava todo mundo dentro de casa, então a gente estava junto na internet direto. Porque não tinha outra opção, ninguém estava indo para canto nenhum. Mas esse ano a situação é diferente. As pessoas estão viajando, as pessoas estão indo, encontrando família, às vezes recebendo amigos. E não pode entrar. Muito pouca gente, às vezes, dependendo dos horários que está entrando. Então, nós vamos dar uma pausa na reunião de alguns dias entre Natal e Ano Novo. Então, amanhã nós não temos reunião. Até dia 4 de janeiro, que é a terça-feira, dia do estudo bíblico, a gente volta a estudar juntos na quarta-feira. Na terça-feira, desculpa, dia 4 de janeiro. Eu vou colocar lá no grupo para todo mundo lembrar. E a partir do dia 1º de janeiro, você já tem um livro com o novo devocional, presente diário. Você pode começar a ler cada uma lição por dia. Lê do dia 1º, lê do dia 2, lê do dia 3. E no dia 4 a gente faz junto aqui, tá bom? E eu vou estar em oração por todo mundo. A nossa lista de oração eu continuo. Se alguém tiver nesse período pedido de oração, manda para mim no particular. Eu vou adicionando, eu vou orando junto também por cada um. E a gente não para de orar, a gente não para de... E eu, se puder, à medida que eu puder, eu vou colocar alguma mensagem, algum vídeo, alguma música, algum hino, alguma coisa para a gente ir ouvindo também. E se alguém precisar muito conversar e orar junto, manda um recado para mim no particular. E eu ligo, a gente acha um tempinho para ligar, para conversar, para orar junto, tá bom? Não vamos ficar sozinhos, não. Pode contar comigo. E a gente vai estar junto nessa caminhada. Só vamos ter esse intervalo porque esse ano está todo mundo muito ocupado, né? E a situação está difícil para todo mundo. Esse ano a minha igreja está de volta, vai ter reuniões, e vai ter celebração de Natal, e vai ter... Então, assim, acaba que tem mais eventos, mais coisas, a gente fica tendo que estar cancelando toda hora. É melhor a gente tirar um tempo e voltar no dia 4 de janeiro, se Deus quiser. Tá bom? Então, a gente vai se falando e abençoando vocês um novo ano de bênção, Natal com a família, todo mundo feliz, abençoado, com saúde. Muito cuidado aí com esse Covid. Tenha atenção e cuidado, não relaxe na guarda, porque a coisa não é brincadeira, né? Vamos celebrar, mas com cuidado e atenção. Deixa eu ligar aqui para a gente orar. Deixa eu ligar aqui a minha lista de oração. A Cleusa já teve alta, Di. Mesmo, Dal, que bênção. Tá em casa já. Que maravilha, que boa notícia. Maria também tá super bem, só terminando de guardar a quarentena. Que bom. Cleusa, então, já pode ir para gratidão? Pode. Que coisa Tá mais preciosa, que notícia boa. Ele não tomou nenhuma vacina, com 70 anos. Olha só. Ela chegou a ser entubada também, Maria? Não, foi não. Não, a Maria, eu falei com ela, aniversário da Nina, né? Eu falei com ela. E bati papo com as duas lá também, um pouquinho. Que bom, que bênção. Foi. Hoje eu almocei com o Dedé, a mãe dele, o pai, Silmar com a mulher e os meninos. É. Dedé, irmã da Léo, da Natália. Tem uns outros nomes aqui que o Derval que colocou. Hein? Acho que a internet dele tá ruim. É. A internet tá muito... Eu queria notícia depois do Evilásio, que você colocou aqui pedindo de oração. É o Fernando, que teve AVC também, tá vendo? Essas... Ele não tá escutando direito. tudo bem. Porque Depois a gente conversa outra hora. o Dedé e o Silmar são muito amigos dele lá de Paragominas, amigo nosso. Uhum. Amém. Então, algum pedido de oração, algum pedido novo, alguém tem para colocar? Eu só quero pedir para nossa viagem amanhã para Salvador. Eu, Virgínia, Helder e Amém. a turma toda. Amém. Vou botar aqui.
Salvador, é. Epa. Vamos estar orando, Del. Amém. Os aeroportos estão entupidos. É, Tá o povo tá todo viajando, né? Então, tá uma loucura. mais algum pedido, pessoal?